Começa agora o Raio-X Sporting depois de um fim de semana marcado pela reação dos campeões nacionais. No regresso do Sporting ao campeonato, o Leão reagiu com uma vitória que soou a aviso à concorrência. O campeão está aí e vai à luta, pronto para todas as batalhas até ao final da temporada. No Estoril só deu Sporting, a vitória por 1-0, dizem as estatísticas, não reflete o domínio da equipa de Rubén Amorim, na Moreira. João Palhinha voltou a vencer o prémio de melhor jogador em campo, desta vez diante do Estoril Praia. O médio terminou o jogo com registros impressionantes e esteve em praticamente todos os lances do triunfo dos Leões sobre a formação canarinha. O hóquei em patins do Sporting conquistou este sábado a Taça Continental, o 10º título europeu da modalidade e o 40º da história do Sporting Clube de Portugal. Os Leões reforçam o estatuto de clube português com maior palmarés internacional e um dos clubes da Europa com mais títulos europeus conquistados. Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Olivença e Pedro Azevedo são os convidados habituais do Raio-X Sporting. Eu volto a dar as boas-vindas aos quatro. Obrigado por estarem aqui connosco. O Pedro esta semana através de videochamada e começo também aqui pelo Miguel. Miguel, Rubén Amorim e os jogadores do Sporting tinham prometido uma reação na Moreira, frente ao Estoril. Pergunto se gostaste dessa resposta. Boa noite, gosto sempre das vitórias do Sporting e esta não foi exceção. Resposta muito curta, passo aqui para o João Olivença. João, a presença de Sarabia no 11 do Sporting traz aqui uma dose de imprevisibilidade que é importante, sobretudo jogando com equipas com um bloco muito baixo, como aconteceu frente ao Estoril. Boa noite. Sim, sem dúvida, quando estes jogadores aparecem, que são desconhecidos aos nossos adversários, é normal que muitas vezes eles tragam uma dose de imprevisibilidade muito importante ao jogo e que de alguma forma acabam por desbloquear e ajudar a desbloquear jogos que são mais equilibrados. Manuel, o Sporting marcou em todos os jogos desta temporada, em todas as competições, marcou sempre e mesmo sem conseguir marcar, Paulinho tem sido fundamental para este volume ofensivo da equipa. Também no Estoril assim foi, acaba por estar na jogada decisiva do encontro. Ainda que não esteja a marcar, está a ser importante no ataque. Boa noite. Eu do Paulinho gostava de falar mais, mas como isto é uma resposta curta, posso falar mais tarde. Porque eu sou um defensor acérrimo do Paulinho e, portanto, eu acho que Paulinho, em minha opinião, e eu que não é para me elogiar, o auto-elogio não fica bem a toda a gente, mas eu porque eu dentro onde o Paulinho joga é a minha área e eu acho que o Paulinho foi dos melhores jogadores que passaram pelo Sporting nos últimos anos. Pedro, poucas faltas, poucos cartões e zero polémicas. A arbitragem de Tiago Martins no Estoril Sporting fugiu ao padrão habitual do futebol português? Sim, antes de mais boa noite a todos. De facto, esta arbitragem fugiu de facto ao padrão do futebol português. Na minha opinião, deveria servir de exemplo para as arbitragens que restam até ao final da época. Vamos então começar este Raio-X Sporting com os dados lançados para cima da mesa. E começamos por ouvir a reação de Rubén Amorim à vitória dos Leões no Estoril Praia. O técnico admitiu que esta foi uma das semanas, se não a semana mais difícil, desde que está em Alvalade, e destacou sobretudo a reação dos jogadores numa boa exibição frente à formação canarinha. Foi uma excelente reação, concentrados, sabiam o que tinham que fazer e fizeram, sem grande stress, um jogo muito difícil, depois de uma derrota muito difícil. Aprendemos muito com o jogo do Famalicão, não fomos precipitados, demorámos a meter a bola na frente, na primeira parte controlámos, na segunda também, e após o golo, aí sim sentiu-se um bocadinho o resultado passado, o momento que estávamos a passar, mas defendemos bem, como fizemos o ano passado, relembrámos a equipa que somos, e se tivermos de defender mais baixo, defendemos, e foi isso que aconteceu, mas acho que fomos um justo vencedor. Nós esperávamos um jogo muito difícil, controlámos o jogo, até
o Estoril teve menos ocasiões do que eu esperava, porque nós íamos atrás do resultado, sabendo que com um clube grande, quando está empatado, está a perder, digamos assim. Foi um jogo, esperava um jogo difícil, mas fomos claramente a equipa que teve mais oportunidades, que procurou mais o golo e que foi um justo vencedor. Eu também senti isso durante a semana, foi a semana mais difícil que nós tivemos aqui. São momentos difíceis, mas o que os jogadores têm que perceber é que isto muda tudo de um momento para o outro, porque a forma como nós jogámos com o Porto, bem melhor do que com o Famalicão, merecíamos a vitória, não ganhámos e depois um resultado muito pesado, mudou completamente o ambiente. Portanto, os jogadores têm que se habituar a isso. Esta equipa ainda não viveu grandes momentos de aflição, quando os viveu tinha muitos pontos de avanço, sentiu-se o stress, mas não é a mesma coisa e, portanto, faz parte do crescimento da equipa, deram uma excelente resposta e ganhámos o jogo justamente. A resposta do Sporting aqui destacada também por Ruben Amorim em conferência de imprensa. Miguel, que importância é que teve esta vitória ontem na Moura? Acho que é uma vitória importante, como são todas, mas é uma vitória que vale apenas 3 pontos. Eu obviamente percebo as palavras de Ruben e acho que o principal aqui é para nós percebermos que ninguém gosta de perder. Não acredito que nenhum sportinguista goste de perder e acredito que aqueles que estavam em campo gostem ainda menos. Mas também acho que não se pode entrar em depressão por causa de uma derrota, por muito má que ela seja, e que este grupo tem provado ao longo do tempo que tenta ser imune a estes estados de depressão, aos estados de euforia. Acho que o grupo acredita no processo, a estrutura acredita no processo e creio que até a reação dos adeptos é a prova que eles acreditam no processo e no projeto. Ou seja, como digo, um jogo de futebol tem muitas... Manel, mais uma vez, sabe sempre destas coisas mais do que eu, mas um jogo de futebol são aqueles 90 minutos apenas. Eu tenho a convicção que se jogássemos agora contra o Ajax novamente 90 minutos, não voltaríamos a sofrer aquele resultado, por muito bom que o Ajax seja e por muitos resultados parecidos com este que tenha feito nos últimos anos. Relembro que ganhou inclusivamente ao Madrid... Ganhou inclusivamente em Madrid ao Real Madrid por 4-1 há relativamente pouco tempo. E por isso acho que o importante aqui é que devemos ser imunes a estes estados de euforia e depressão e que temos um projeto e que temos é que continuar com ele e projetar a tal sustentabilidade e o sucesso desportivo do Sporting Clube Portugal. Como ouvimos, João Palhinha e Ruben Amorim assumiram que esta foi a semana mais difícil deste grupo. Foi uma derrota, no fundo, que foi sentida não só pela equipa, mas também por toda a estrutura de futebol. Volto-me a repetir um pouco, mas, ou seja, isto obviamente não estamos aqui a desvalorizar o que aconteceu, porque é uma derrota no Sporting tem que saber a isto. E ainda bem que sabe a isto, ainda bem que ficamos com aquela mágoa, ainda bem que ficamos tristes, ainda bem que ficamos revoltados e ainda bem que a equipa se sentiu durante toda a semana e, como o próprio treinador disse, sentiu que esta foi possivelmente a semana mais difícil desde que está à frente do clube. E eu acho que isto são tudo coisas positivas. Devemos olhar para... Mal seria se estivessem todos felizes e contentes e se a estrutura tivesse todas a bater palminhas. Não foi nada disso que aconteceu. Acho que os jogadores sentiram, mas tivemos da parte dos nossos adeptos uma resposta que vem ao encontro daquilo que eu estou a dizer. Não é esta derrota, com certeza, que manda tudo abaixo e temos de nos lembrar que esta foi a equipa que, contra tudo e contra todas as expectativas, conseguiu ser campeã nacional, venceu a Taça da Liga e este ano já venceu a Supertaça. Convém também nos lembrarmos disso. E por isso, claro que custou, mas acho que a reação imediata no jogo seguinte também era aquela que era esperada e temos aqui o João Olivença para depois fazer essa análise ao jogo, mas acho que a resposta dentro de campo, o Estoril, relembro, estava a jogar bom futebol, já estavam, apesar de irmos, ainda muito no início, já era apelidada a equipa sensação do campeonato. Acho que é a equipa sensação do início do campeonato, com certeza, mas acho que o Sporting deu também uma resposta cabal e se olharmos para o jogo, o Estoril teve uma oportunidade, ou melhor, 2 oportunidades no mesmo lance, num pontapé de canto. Depois, o que assistimos foi o domínio do Sporting, uma sucessão de
de lances que acabaram por não entrar, culminando depois no golo do Pedro Porro. Falando na reação dos adeptos, também já falaste um pouco, mas houve essa reação também por parte dos adeptos logo após o final do jogo com o Ajax, o aplauso no final à equipa, e também neste jogo, não é? Porque os adeptos do Sporting esgotaram os bilhetes disponíveis para esta deslocação à Moreira. Foi um sinal importante de confiança que a equipa também sentiu, que a estrutura também sentiu? Acho que sim, acho que especialmente para os jogadores foi importantíssimo sentir isso. Ou seja, depois de um resultado muito pouco conseguido, vermos aquela demonstração de apoio. O próprio treinador do Ajax falou disso na conferência de imprensa, e acho que isto sim é o Sporting. É o Sporting que todos gostam de termos um estádio cheio a apoiar os jogadores, ter os adeptos atrás dos jogadores, independentemente do resultado. O que nós queremos é que eles defendam com honra a camisola do Sporting e as cores do Sporting, e eu volto a dizer, acho que estes jogadores, esta equipa, esta estrutura têm demonstrado isso mesmo. Já tivemos algumas vitórias importantes e agora é trabalhar. Acho que, como digo, acho que o mais importante era que esta manifestação dos adeptos não passasse ao lado da equipa, e não passou de todo. Acho que tocou a muita gente, mas tocou especialmente aos jogadores, e mais uma vez tiveram uma boa resposta a seguir, e agora tem que dar outra já na próxima sexta-feira. É sempre assim. E agora aproveito para te perguntar, porque neste jogo o Sporting não pôde contar com o Gonçalo Inácio e com o Pedro Gonçalves. Já existe alguma informação relativamente ao regresso dos dois jogadores, de pelo menos um deles? Qual é que é a avaliação que se pode fazer nesta altura? Segundo as informações que tenho, espero não estar a dizer nada de errado, este ano não vai ser possível contar tanto com um como com o outro para o próximo jogo. Ainda para o próximo jogo. Nós vamos, naturalmente, e como sempre, analisar este jogo a fundo, quer com o Manuel Fernandes, também com o João Olivença e com o próprio Pedro Azevedo, mas há mais temas em destaque neste programa. Com Pablo Sarabia no 11, o Sporting conseguiu em alguns momentos asfixiar o Estoril Praia na Moreira. O internacional espanhol já mostrou novos pormenores no ataque do Leão, que vão ser analisados pelo comentador João Olivença. E é já daqui a pouco, para já, e olhando aqui rapidamente também para um balanço global desta exibição do Sporting, começando aqui pelo Manuel Fernandes. Foi uma boa exibição, Manuel, um Sporting sobretudo dominador na segunda parte, e depois com um jogador em franco destaque, que foi João Palhinha. Ele foi considerado o melhor jogador em campo. Que análise é que faz à exibição dos Leões no Estoril? Foi, como o Miguel disse muito bem, a seguir um resultado que não estava dentro das nossas previsões, nem de ninguém, e nem dos próprios jogadores. Houve uma reação espetacular. Eu penso que nada melhor que ganhar e, acima de tudo, convencer, porque fomos superiores a uma equipa que tem sido a sensação do Campeonato Nacional. Portanto, o Estoril respeitou muito o Sporting, deu uma ideia do jogo que eu vi, que jogou nitidamente para o resultado ficar em branco até a final, mas o arranque da segunda parte do Sporting é extraordinário. O Sporting, penso que Rubén Amorim, o Sporting na primeira parte já podia estar a ganhar, porque tem 3 boas situações de golo, embora o Estoril tivesse uma, a primeira, mas tivemos 3 boas situações de golo, e só por manifesta infelicidade não entrou. Mas a segunda parte dá-me a ideia de que Rubén Amorim chamou a atenção dos jogadores que era importante ganhar este jogo, a importância de ganhar o jogo. E eles entraram de uma forma categórica, logo uma supremacia total sobre a equipa do Estoril. Dominando, criando oportunidades, chegámos ao golo, e o golo foi uma jogada brilhante. E falar de Sarabia, eu penso que Sarabia vem dar a personalidade, vem dar toque de classe à equipa, porque é um jogador extraordinário. É um jogador que ainda não está entrosado com o modelo de jogo do treinador, mas tem qualidade. Eu adoro o jogador inteligente. Para mim, um jogador inteligente é tudo. E Sarabia, porque o futebol joga-se com os pés, naturalmente, mas também joga-se muito com a cabeça, e Sarabia pensa muito o jogo. É um jogador que a bola chega-lhe aos pés, e ele já tem 2 soluções ou 3 soluções para dar a sequência ao jogo. Portanto, acho que tenho que destacar. Agora posso falar de Paulinho, não é?
E posso dizer que Paulinho foi das melhores aquisições que o Sporting fez em termos de avançados dos últimos anos. E eu digo isto porquê? Porque muitas vezes os avançados não são só para marcar golos. É evidente que têm que marcar golos. E Paulinho marca, não está a marcar aqueles que nós pretendíamos, e se calhar que ele também pretendia. Mas o que ele trabalha para a equipa, a forma como ele, aquilo que ele dá ao jogo, a sequência que ele dá aos lances todos, raramente perde uma bola. E quem joga na frente, numa equipa grande como a nossa, é importante ter um jogador com estas características. Não perder a bola, jogar bem de costas para a baliza. A bola vem, leva logo, tem logo, de primeira é jogável por ele. E, portanto, acho que Paulinho, neste jogo, até finalizou com classe 2 ou 3 vezes, mas a bola foi uma ao poste, outra está um jogador em cima da linha. Portanto, estas coisas também não lhe estão a correr bem nesse aspecto. Agora, a forma como ele finaliza, ele sabe tudo. A cabeçada que ele fez, a cabeçada que ele deu de outra vez daquele gol que foi anulado com o Ajax, é um gol espetacular. É um gol já que o Ajax foi um dos melhores também, não é? É um gol de quem sabe o que faz dentro do campo, a bola, a intencionalidade dele meter a cabeça à bola. Portanto, acho que Paulinho é um excelente jogador e as pessoas podem se convencer que Paulinho ainda irá marcar muitos golos. Podem acreditar nisso, que Paulinho vai marcar muitos golos. Mas, sem estar a marcar golos, está a ser muito de liga. Eu também sei, para mim, o gigante neste jogo foi Palhinha, mas Paulinho jogou, foi espetacular. E há outra coisa que nós temos que nos aperceber destas coisas. O Coates fez muita falta no jogo. E não é porque os outros estivessem mal, as coisas não correram. É que o Coates não joga e comanda. Os outros com o Coates têm um rendimento muito superior jogando com o Coates ali a comandá-los a comandar o da direita e o da esquerda e o da frente. Portanto, Coates foi uma ausência muito importante também nesse jogo. O Ajax, sem servir de desculpa, mas é uma realidade. E quem anda no futebol sabe que há jogadores que são imprescindíveis numa equipa. As equipas normalmente têm 2 ou 3 ou 4 ou 5 jogadores que são imprescindíveis na equipa e Coates é um deles. E, portanto, acho que esta vitória foi muito boa para reagir à adversidade de uma equipa estar a sofrer a derrota pesada que sofreu. Nada melhor do que ganhar este jogo e não é ganhar e convencer, ser superior ao adversário. Aliás, o Sporting neste jogo, e Rubén Amorim disse-o muito bem, o Sporting neste jogo já jogou como jogou nos outros jogos, quando ganhou a Supertaça ao Braga, como ganhou os outros jogos ao Vizela, e portanto acho que foi um jogo muito bem conseguido e estava a fazer falta para o futuro. Vamos então olhar rapidamente para os números da exibição de João Palhinha. Foi claramente, como dizia aqui o Manuel, que destacou também o Paulinho, um jogador em grande destaque. Ele foi considerado o melhor jogador em campo e temos aqui os dados então desta exibição com 2 duelos aéreos ofensivos ganhos, 2 passos para finalização, 3 desarmes e 10 recuperações de bola. Dizia eu, 12 duelos aéreos ganhos ofensivos pelo médio defensivo do Sporting Clube de Portugal. 2 duelos aéreos ofensivos ganhos, aliás, assim é que é. João, foi claramente o jogador em maior destaque nesta vitória do Sporting na Amoreira? Olha, André, foi um dos jogadores em maior destaque nesta vitória, porque além dos duelos ganhos ofensivos que aparece ali na imagem, ele tem ainda mais duelos ganhos na segunda parte, no meio campo contrário. Cerca de todos os duelos que ele disputou, cerca de 5 pelo menos, ele ganhou. Só os duelos no meio campo contrário, fora os restantes. Portanto, ele teve uma taxa de acerto de passe muito grande, cerca de 52 passes em 62 ou 63, além disso. Passos em que ele é importante e determinante porque é um dos jogadores que recebe a bola e faz a bola depois circular para os colegas. Portanto, acaba por ser um jogador que não só
recupera a bola no nosso meio campo, recupera a bola no meio campo contrário, mas acaba por deixar a bola a circular também, não só com passos para o lado, como as pessoas têm muita tendência a dizer que Palhinha às vezes faz passos para o lado e para trás, ele joga para os jogadores que estão mais próximos e que estão a linha de passe, neste caso os laterais, e neste caso os jogadores jogam na frente, ou o Mateus ou o Paulinho, como o Manuel estava a dizer, que é um dos jogadores que recua bastante, mas à frente podemos explicar, que acaba sempre por ser os jogadores que têm uma grande taxa de recepção a este jogador Palhinha. Portanto, não é só o ponto de vista defensivo que o João Palhinha dá à equipa e a segurança que dá e a consistência que dá através do seu posicionamento, é também a forma como ele faz a equipa jogar e como ele consegue desenvolver as jogadas do ponto de vista ofensivo também. Quando ele recupera, e como eu disse, na segunda parte ele teve um nível muito elevado devido ao número de desarmes que ele conseguiu fazer no meio campo contrário e de recuperações de bola que fez também no meio campo contrário, além das interseções, contamos com todos esses passos, com todas essas ações. Sabemos que é um jogador que, quando nós recuperamos a bola no meio campo contrário, estamos mais próximos de sair em contra-ataque para a baliza adversária, porque o nosso adversário não está propriamente bem posicionado. Portanto, o João Palhinha traz esse também ao jogo do Sporting, porque ele arrisca muito, porque ele aparece muito em zonas no meio campo contrário, no campo adversário, e assim consegue a equipa recuperar e partir para o ataque com mais facilidade, como eu referi. Portanto, esta é uma das ações, ou das algumas ações que o João Palhinha tem, que não deixam de ser determinantes para depois para o sucesso da equipa e para a criação de oportunidades. E o Sporting, para terminar, o Sporting neste jogo teve uma grande taxa de recuperação de bolas no meio campo adversário devido à pressão que fez, onde Palhinha era um agente fundamental, mas não só. Paulinho também foi um agente fundamental nessas ações, o Porro e o Vinagre também tiveram um conjunto de ações que permitiram à equipa recuperar e depois sair rápido no ataque. E isso o Sporting conseguiu, com esse tipo de ações, trazer uma instabilidade muito grande a uma equipa do Estoril. E é preciso referir que esta equipa do Estoril vinha de 3 jogos, 3 vitórias, 2 delas fora de casa, contra adversários que são, com todo o respeito, do seu calibre, daquilo que são as suas pretensões. E isso dá uma moral extra à equipa. Tinha ainda a capacidade de ter jogadores e fazer uma boa rotação e nunca se sentir muita falta dos jogadores adversários, dos jogadores nas suas equipas, os adversários nas suas equipas. A entrada do Patrick William, já no jogo anterior, foi uma entrada importante, neste jogo que manteve-se. Portanto, há aqui um conjunto de jogadores que entraram, como o Rosier, para o meio campo, a jogar com o João Gamboa, que deixam de ter aqui que deixam de dar aqui alguma preponderância a esta equipa. O Sporting vinha de 3 resultados que não eram propriamente os resultados mais positivos. E é preciso enquadrar esta realidade no jogo. Ou seja, uma equipa vem super motivada, joga em casa e vai jogar com uma equipa que vem de 3 resultados, um deles que não era o melhor. Dizia Ruben Amorim, a jogar sem responsabilidade, não é? Exatamente. Ainda para mais. Portanto, o Estoril, obviamente, não tinha a responsabilidade de ganhar. O Sporting tinha essa responsabilidade, como tem em todos os jogos. Portanto, é natural que o Sporting que os jogadores tenham feito uma exibição muito boa, e daí eu dizer que o Palhinha foi de facto um jogador determinante, mas temos o Porro, temos o Neto, temos o Paulinho, temos... Não digas mais, João, porque já vais ter tempo a seguir para destacar algumas das figuras deste Estoril Sporting. Vamos ao raio-x jogo. Figuras em destaque e também dinâmicas em destaque, João, nesta vitória do Sporting perante um bloco baixo. Teve aqui um grande desafio o Ruben Amorim e a sua equipa para conseguir chegar à vitória. Sim, o 11 inicial do Sporting é o 11 que nós já estávamos mais ou menos à espera, ainda assim com a surpresa da introdução do Mateus Reis, que eu acho que foi uma boa introdução, principalmente para os duelos individuais que a equipa do Estoril apresentava. Sabíamos que tinha o Chiquinho como a sua maior referência, jogador também formado no Sporting, um avançado do Estoril, que é o jogador sensação desta equipa, mas tinha um conjunto de jogadores no meio campo que são muito determinantes e muito interessantes, principalmente na recuperação de bola, para depois lançar rápido em transição ofensiva ou contra-ataque, como quiserem, os 3 jogadores da frente que parecem como flechas. Aparece Artur Gomes como um dos avançados na frente, que também mostrou essa preponderância ofensiva e essa velocidade também. E o Sporting tinha obrigatoriamente que ter aqui um conjunto de jogadores devidamente preparados e protegidos para proteger principalmente o corredor central. Corredor esse onde o Estoril tinha sempre muitos jogadores e muitos homens na sua estratégia. Aquilo que mais me apetece destacar nesse sentido é a capacidade que o Sporting tinha de colocar os jogadores da frente, principalmente os jogadores da frente, o Paulinho e o Sarabia, no meio campo para criar, ou no corredor central, principalmente mais na zona junto ali a Palhinha e a Mateus Nunes, para criar desequilíbrios na equipa contrária. Porquê? Porque nós temos aqui o 11 e vemos que habitualmente o Sporting tem 3 jogadores na frente bem projetados.
Mas parece-me que é importante referir, e para desmistificar um bocadinho, quando as pessoas dizem que no corredor central o Sporting só tem 2 jogadores, o que não é verdade. No corredor central o Sporting tem o Mateus Nunes, o Palhinha, e tem muitas ações do Paulinho, muitas mesmo, e do Sarabia, que entende e gosta de jogar por dentro também. O Nuno Santos é um jogador, e nós vemos aqui nesta imagem, isto era uma posição média dos jogadores do Sporting quando tinha a posse da bola. Vemos que o número 11, o Nuno Santos e o Ruben Vinagre ocupam habitualmente e dão mais profundidade e largura ao jogo, ocupando mais o corredor esquerdo, também criando situações de superioridade numérica. Do lado direito, o Porro é geralmente um jogador que está mais solto e que fez uma exibição, que nós vamos falar também já a seguir, com uma grande preponderância, criando situações de golo que acabaram depois por não ser. Portanto, temos aqui um Pablo Sarabia que jogou, portanto, no lado direito do ataque, mas que se posicionava ali muitas vezes no apoio a Paulinho. O número 17, Pablo Sarabia, o número 21, o Paulinho e o Mateus Nunes fazem quase como um ocupar do meio campo, criando umas zonas de superioridade numérica muitas vezes aos adversários, criando alguma instabilidade na equipa. E o que acontece muitas vezes é que quando nós dizemos que é só o Mateus Nunes e o Palhinha, não é de facto, porque as descidas constantes de Pablo Sarabia e de Paulinho promovem um equilíbrio na nossa equipa e algum desequilíbrio e instabilidade na equipa contrária, que é obrigada a ter um bloco baixo e a recuar. E o Sporting consegue ter este equilíbrio depois também, não só com os 4 jogadores que vemos ali, que têm muitas ações no meio campo desta forma, recuando bastante, para desbloquear e depois dar a bola nos corredores laterais, para a bola novamente por fora entrar com cruzamentos ou passos rasteiros. Em equilíbrio, temos ali o Mateus Reis, o Coates e o Luís Neto, que caso o Sporting, e aconteceu várias vezes, não consiga progredir na frente, acaba sempre por ter em cobertura ofensiva, os jogadores que estão nas costas, alguma capacidade de recolher a bola e da bola depois circular com alguma facilidade também para os corredores. Mas eu queria destacar, além destas ações, e desmistificar um bocadinho que o meio-campo do Sporting é só composto por 2 jogadores, e esta imagem ajuda a perceber, e eu peço aos telespectadores e aos adeptos do Sporting que entendam as várias movimentações que são feitas pelo Paulinho no sentido defensivo, no sentido de ir buscar jogo, e das muitas movimentações que são dadas pelo Porro e pelo Nuno Santos quando joga e pelo Ruben Vinagre nos corredores laterais. Porro, que fez uma exibição que eu acho que foi muito, muito positiva, além de Palhinha, eu acho que foi um dos jogadores com uma preponderância muito boa, isto principalmente pelas ações que ele teve. Esta eficácia de passe para um jogador que joga no corredor e que tem de fazer vários cruzamentos, quer rasteiros, quer por alto, geralmente nós temos que os laterais são sempre os jogadores com menos preponderância ou com menos capacidade de eficácia de passe, porque às vezes os cruzamentos não entram sempre. E quando nós temos um jogador que faz 34 passos, 80% de eficácia, que nos duelos que ele disputa 21 são ganhos e que tem 13 recuperações de bola, nós estamos a falar de um jogador que fez uma exibição muito, muito boa, mas que às vezes até passa despercebida aos adeptos. E se olharmos para o quadro que eu disse anteriormente, vemos que o Porro joga praticamente, entre aspas, sozinho no corredor direito e é o responsável por ir para a frente e para trás e faz isto durante 90 minutos com um conjunto de ações muito positivas. E era isto que eu queria destacar na partida, desmistificar um bocadinho a ideia que só temos 2 jogadores no meio campo, desmistificar um bocadinho que às vezes os laterais têm poucas ações e perceber que o Porro fez uma exibição e chamar a atenção, que não é pelo golo, mas foi pelos números que eu apresentei aqui, com a exibição que ele fez, que foi muito boa. Os laterais têm pouca ação? Muita ação. Não, os laterais têm muita ação. O que eu quero dizer é que eles têm muita preponderância nos corredores e que habitualmente no corredor central, para retirar desmistificar aquela que só no corredor central é que existe Palhinha e Mateus Nunes. Quando há mais jogadores que depois acabam por se envolver claro. no jogo da equipa. Ainda antes de avançarmos e de irmos para o raio-x de arbitragem, Manuel, o João destacava aqui um dado interessante também desta partida que é a entrada de Mateus Reis. Ele tinha entrado bem frente ao Ajax no decorrer da segunda parte e ontem, frente ao Estoril, também acabou por estar a um bom nível. Oferece outras coisas que o Fedal atualmente não pode oferecer, um jogador mais rápido, dá boa saída de bola também à equipa do Sporting. O que é que lhe pareceu a entrada do brasileiro no 11? Muito bem, muito bem. Já, aliás, tinha estado muito bem também no jogo anterior quando entrou, e eu penso que foi essas indicações que ele deu nesse jogo que Ruben Amorim apostou nele como titular. Fedal, fisicamente, penso que não está bem, é um jogador era sempre certinho. O ano passado, este ano, teve uma quebrazinha física e Mateus Reis justificou esta aposta de Ruben Amorim. Possivelmente vai continuar, possivelmente, porque teve uma boa resposta, e eu acho que neste momento o Sporting tem boas soluções, tanto Fedal ali como eu acho que Fedal, eu conheço muito bem Fedal, e Fedal é um jogador muito certinho, é um jogador que não arrisca.
Ao contrário do Mateus Reis muitas vezes, como está rotinado também como lateral esquerdo, muitas vezes aparecia nessa posição, subindo mesmo caminhando com bola, para que é sempre mau para os adversários. Mas várias vezes, Manel, desculpe interrompê-lo, amando, entre aspas, do Coates, que fazia aquilo que o Manel estava a dizer durante o campo, que era passava-lhe a bola para a frente e praticamente dizia avança. O tal comandante. Não, o Coates nesse aspecto o Coates é importante. E eu não quero dizer que nós perdíamos com o Ajax, ou ganhámos, mas não tenho a certeza com o Coates na equipa do Ajax, contra o Ajax, nunca. Tudo poderia ter sido diferente. Podia ter sido muito diferente, não tenho dúvidas, mas agora acho que neste momento o Sporting, este jogo foi importantíssimo, mas muito importante principalmente para libertar a mente dos jogadores, porque eu conheço porque andei lá dentro e nós perdendo aquele jogo como perdemos, da forma que perdemos, se não tivéssemos este resultado positivo em termos de futuro, podia ser mau. E agora penso que Rubén Amorim fez um trabalho brilhante com eles em termos mentais e eles corresponderam a 100%. Quem acabou por não estar em grande destaque, o que até acaba por ser positivo, foi o árbitro Tiago Martins. Pedro Azevedo, e foi mesmo assim, não é? Tiago Martins passou despercebido, o que acaba por ser positivo e que diz muito da exibição do árbitro da Associação de Futebol de Lisboa ontem na Moreira. Sim, sem dúvida. Na minha opinião, Tiago Martins exibiu-se a um nível elevadíssimo e queria destacar aqui dois números. Portanto, 16 faltas assinaladas durante todo o jogo e 5 cartões amarelos mostrados, 3 dos quais aos 90 mais 4. Portanto, isto mostra que o Tiago Martins aplicou um critério técnico e disciplinar largo, soube impor-se e controlar o jogo sem a necessidade de mostrar cartões e sem ter que apitar todos os contactos, como muitas vezes vemos no nosso campeonato. Vamos então à análise dos lances propriamente ditos, Pedro, e começamos por um lance aos 23 minutos. Pergunto se existe penalti de Mateus Reis. Bola no braço do defesa brasileiro. Sim, portanto, um lance de pontapé de canto a favor do Estoril, a bola é cruzada para o interior da área, onde acaba por embater no braço de Mateus Reis. O Mateus Reis tem o braço numa posição natural, não faz qualquer movimento com a mão ou braço na tentativa de jogar a bola, portanto, boa decisão do árbitro Tiago Martins ao não assinalar qualquer infração. Aos 29 minutos, Coates cai na área do Estoril. Há penalti sobre o defesa uruguaio? Portanto, é um lance de ataque do Sporting, com um cruzamento para o interior da área. Coates salta com Patrick William. Coates acaba por cair por trás. Eu não consigo vislumbrar qualquer ação que justifique um pontapé de penalti por parte do defesa do Estoril. Portanto, na minha opinião, boa decisão por parte do Tiago Martins também neste lance. Aos 61 minutos, mais um possível penalti, a bola que acaba por embater no braço de Carlos Soriá, jogador do Estoril Praia. Também aqui, existe ou não motivo para a marcação de pontapé de penalti? Na minha opinião, não. É um remate no interior da área de Neto, que acaba por embater na zona do ombro de Carlos Soriá. Portanto, a bola bate numa zona que foi definida pelo International Board como sendo uma zona legal para jogar a bola. Independentemente disso, também neste caso, o Carlos Soriá tinha o braço numa posição natural, não movimenta o braço de forma a aumentar a volumetria. Portanto, na minha opinião, o Tiago Martins decidiu bem ao deixar prosseguir o jogo. Aos 65 minutos é mesmo assinalado um pontapé de penalti, mas a favor do Sporting Clube de Portugal. E pergunto se foi bem assinalado. Paulinho acaba por ser derrubado pelo guarda-redes do Estoril. Sim, uma infração evidente. Tecnicamente, a decisão foi correta. A infração é no interior da área, portanto, pontapé de penalti a favorecer o Sporting.
Também na vertente disciplinar a decisão foi correta, porque apesar com o derrubo a Paulinho, o guarda-redes anular uma clara oportunidade de golo, pela regra da dupla punição, a sanção disciplinar baixa para amarelo. Portanto, quer técnica, quer disciplinarmente, a decisão foi correta. E o penalti de Pedro Porro deveria ou não ter sido repetido? Foi uma questão muito levantada, até pelos especialistas em arbitragem, e tento aqui connosco, naturalmente também te faço essa pergunta. Qual é que é a análise que fazes do lance? Sim, portanto, levando à letra o espírito da lei, sim, o pontapé de penalti deveria ter sido repetido. Assim como cerca de 99% dos pontapés de penalti. É uma situação muito rápida, só em situações muito evidentes em que os árbitros conseguem detectar a entrada na área, é que efetivamente se repete, mas, portanto, como disse, aconteceu nesta situação, como acontece em 99% dos casos. Se eu acreditasse em teorias da conspiração, Pedro, acharia até que notam mais nos nossos casos do que noutros, porque foi curioso ver com umas horinhas de diferença. Houve um penalti no Estádio do Dragão, onde estavam jogadores de ambas equipas dentro, e não vi nenhum dos comentadores de arbitragem muito atentos sobre esses lances, mas tem uma tendência extraordinária a que isso escape, porque estive a ler todas as classificações, e enquanto o Tiago Martins até foi utilizado como desculpa não lhe dar a nota máxima exatamente por causa desse facto, aos outros árbitros não, deram notas espetaculares e disseram que não fizeram qualquer erro durante as suas exibições. É aquelas pequenas vicissitudes do futebol português. É o que disse. Portanto, estes lances são de análise muito difícil, as infrações são complicadas de detectar, a não ser que sejam casos demasiado evidentes, e, portanto, também não podemos, ouve-se muitas vezes dizer que queremos o futebol à inglesa, com poucas infrações, com sair ao pormenorzinho, e, portanto, neste caso foi o que aconteceu. Nos comentários, aparentemente, gostariam de mais rigor, digamos. Manuel, está aí mortinho por falar. Não, eu só queria dizer que estou completamente de acordo com o que o Pedro disse. Acho que Tiago Martins fez uma arbitragem espetacular, a inglesa, como eu gosto e como qualquer espectador gosta. Deixou jogar, teve um critério larguíssimo, 16 faltas, é muito bom, não há paragens, mas eu vou estar atento quando ele for arbitrar ao Dragão ou à Luz. Vou estar muito atento para ver se o critério é semelhante. E isso vou estar, porque tenho cá apontado tudo desde as primeiras jornadas. Portanto, eu dou-lhe os parabéns, porque fez uma arbitragem como eu gosto. Eu vejo o futebol inglês, e o futebol inglês dá um prazer jogar precisamente porque os árbitros não apitam. O contacto faz parte do... Agora, há contacto... Portanto, eu vi no Dragão como os cartilheiros da arbitragem portuguesa nem põem em dúvida o primeiro penalti do Porto. Ninguém pôs em dúvida, o mergulho daqueles tinha que ser uma grande pancada que o jogador deu. É evidente que houve um toque. E há um grande aproveitamento. A mim ninguém me engana, porque eu fui das pessoas que mais penaltis fizeram sobre mim. Portanto, a mim ninguém me engana. Portanto, aquilo é um penalti. Eu agora só quero ouvir aquele árbitro espanhol que escreve no Record. Esse é que é um árbitro a sério, diz tudo, como deve ser. Portanto, a ver se ele vai dizer de certeza que aquilo foi um penaltizinho. Vamos aguardar que as próximas arbitragens do Tiago Martins, não só do Tiago Martins, mas como de todos os árbitros, sigam o padrão da arbitragem deste jogo. É isso mesmo. E certamente que também é estarás atento, estaremos naturalmente atentos ao trabalho de todos os árbitros neste campeonato. Em função do trabalho que fez neste jogo em concreto, Pedro, o Tiago Martins acaba por ter então nota positiva.
sim, uma nota muito positiva, 4, a roçar o 5, mas excelente trabalho por parte de Tiago Martins. Nota muito positiva para o árbitro Tiago Martins neste encontro entre o Estoril e o Sporting Clube de Portugal. Muito bem, vamos deixar então esta partida da 6ª jornada da Liga Portuguesa e, Miguel, vamos aqui regressar a outros temas que marcam a atualidade, vão um pouco também aqui entroncar nesta vitória do Sporting, até porque um jogador que esteve em franco destaque, ainda não falámos muito sobre ele neste jogo, foi também Adam, não que tenha tido muito trabalho, porque não teve, mas foi decisivo quando tinha de ser e como tem de ser num guarda-redes de equipa grande. Ele foi eleito o melhor guarda-redes do mês de agosto. O Pedro Gonçalves também foi eleito o melhor médio. Eu acho que, primeiro, é sempre bom os nossos jogadores serem considerados o melhor do mês, quer dizer que a equipa está a trabalhar bem e que isso acaba por ser o mais importante. Mas acho que o importante aqui também é destacar que tanto o Adam como o Pedro Gonçalves, que têm ganho estes prémios ao longo do tempo, então, como atletas do Sporting Clube Portugal, e relembro que estavam os dois na equipa do ano, inclusivamente, era bom perceber, ou fazermos o exercício de ver o que foi escrito sobre uma e sobre outra contratação e o que é que até já se escreveu sobre o Adam, depois dele ter sido o guarda-redes menos batido do campeonato, o Sporting ter voltado a ser campeão, ganharmos a Taça da Liga, ganharmos a Supertaça, e mesmo assim há pessoas, diria que é um certo descaramento, em criticar estas contratações. Acho que são a prova que são excelentes contratações. E também temos que perceber que estes dois prémios foram conseguidos numa altura onde o Sporting foi a Braga, foi a Famalicão, jogou com o Porto, ou seja, nós estamos a fazer isto ainda... É uma maratona, de facto, e nós tivemos apenas estes jogos iniciais e também devemos nos relembrar sempre que já vencemos uma supertaça. Mas como a filosofia de jogo tem sido dada acho um pouco por toda a gente, será jogo a jogo e agora o foco está completo e totalmente no jogo com o Marítimo. Manuel, já agora pergunto-lhe, porque falámos de pouco sobre António Adam, mas ele não teve muito trabalho, mas quando esteve em grande nível, nomeadamente com aquela dupla defesa num pontapé de campo. Acho que foi o grau de dificuldade maior que ele teve, mas correspondeu. E os grandes guarda-redes são para isto. Normalmente os grandes guarda-redes que jogam nas grandes equipas têm muito pouco trabalho, não têm outra... Agora, quando são chamados, têm que corresponder. Portanto, Adam, no único grau de dificuldade que teve, fez uma defesa à primeira e uma reação excelente à segunda bola, que não era fácil. O segundo remate não era fácil. E ele teve uma reação muito grande, muito boa, e eu acho que Adam, não sei se ele acaba o contrato, se não, mas tem dado indicações de que pode estar muitos anos no nosso clube, porque tem feito um trabalho muito sério o ano passado e este ano. Adam, o melhor guarda-redes no mês de agosto, esteve também em grande nível frente ao Estoril Praia. E, entretanto, na sequência do clássico, Miguel, o Sporting tinha apresentado, e confirmaste essa informação aqui no Raio X Sporting, que tinha apresentado um pedido para o levantamento de um auto flagrante lido a PEP, que foi arquivado pela Comissão de Instrutores da Liga, depois daquele lance que tivemos a oportunidade de ver na semana passada. O que é que te parece esta decisão? Na altura tínhamos falado aqui sobre a clareza das imagens televisivas, mas que, no entanto, parece que não foram suficientemente claras para a Comissão de Instrutores da Liga, para abrir esse auto flagrante delito. Parece que para os instrutores da Liga, no fundo o que eles responderam era que estas imagens, as imagens que nós estamos aqui a ver, não mostraram de forma clara, evidente e inequívoca que foi cometida uma infração. Ou seja, este murro que o Pepe dá no Coates não é um murro claro, nem evidente, nem inequívoco para os instrutores da Liga. O que deixa logo a pergunta, o que é que será claro e evidente? Se o Pepe entrar com uma matraca dentro do jogo, não sei, se o Coates jorrasse sangue, faz-me
faz uma maior confusão, ainda para mais tendo uma liga que é presidida por aquele que foi considerado e que se dizia muito que era o melhor árbitro português, e interrogo-me qual é a mensagem pedagógica que estamos a passar às nossas formações, aos nossos jovens, às nossas crianças. Quer ser jogador de futebol e central, ser muito malandro e se possível, dar um morrinho no avançado de uma forma que há certos instrutores que nem consideram que é de uma forma clara, evidente e inequívoca. Não está em causa, nem nunca esteve, já tenho repetido isso, a qualidade do PEP, o que o PEP já deu ao futebol português e à seleção portuguesa. Acho que isso não é um lance que obviamente põe isso em causa. O que está aqui em causa é que há uma agressão clara, evidente e inequívoca, e que há pessoas no nosso futebol que olham para isto de outros olhos e eu não percebo sequer onde é que se está a tentar chegar e que mensagem se está a tentar passar aos nossos jovens e às nossas crianças e às pessoas que veem futebol. Parece que estamos todos aqui a brincar e que se deixe que o PEP faça estas coisas dentro do campo e não está, volto aqui a dizer, não está aqui em causa o PEP, a pessoa PEP, está aqui em causa um jogador do Futebol Clube do Porto que deu um murro nos queixos a um jogador de Sporting. Temos a sorte de ter uma câmara de televisão que está a ver de perto o lance, estamos aqui a vê-lo repetido. Cerra os dentes, dá-lhe um murro na cara e isto para alguém não é claro, nem evidente, nem inequívoco. Eu adorava saber a explicação dos senhores da Liga, o que é que será esse tal lance claro, evidente e inequívoco, e acho que é uma mensagem altamente perigosa que estamos a passar para todo o resto das pessoas, inclusivamente para jogadores que continuam no nosso campeonato e para outros escalões, etc, porque quem veja isto e percebe que pode fazer este tipo de comportamentos, que até se mandam as imagens para a Liga e os senhores instrutores acham que isto é tudo normal, isto é tudo surreal, normal não será com certeza. João, esta decisão alimenta aqui um sentimento de uma certa impunidade perante estas imagens que estamos a ver e a decisão que entretanto foi tomada. Não é uma certa impunidade, isto tu que é muito simpático. Isto é total impunidade, isto não é uma certa, é total impunidade. O que é que te parece, João? Eu já na semana passada tive a oportunidade de dizer, e Miguel agora reforçou, sobre o exemplo que é dado do futebol profissional para os escalões amadores, para as formações, para os jogadores mais jovens e até para a imagem do futebol a nível nacional, internacional. Esta imagem, eu não me deixa qualquer dúvida, e o Miguel já reforçou e bem, esta imagem não me deixa qualquer dúvida que há aqui uma tentativa ou uma agressão por parte do PEP, pelo menos é o que parece, não é dúvida. Portanto, ele cerra os dentes, o punho parece-me estar fechado, acerta no coates. Agora podemos dizer, tem intenção ou não tem intenção? Não deixa de ser uma imagem feia que espelha um jogo de futebol que deveria ser um jogo de futebol entre as duas das melhores equipas do país. E isso é o mais importante. Portanto, ao ficar esta imagem num jogo de futebol que deveria ser um dos jogos mais importantes do país, estamos a dar uma imagem muito negativa daquilo que é o futebol no nível nacional e daquilo que representa o futebol no nível nacional e de alguma impunidade que pode estar presente neste tipo de jogos. Agora, como é evidente, eu fico muito espantado com esta decisão, porque acho que isto é uma decisão que não tem qualquer tipo de cabimento, não há dúvida nenhuma que há aqui algo que é suficiente para haver um tipo de sanção, na minha ótica. Mas, João, eu não tenho dúvidas nenhumas, isto é intencional. Ele soube o que fez. O Pepe soube o que fez. Ele vai com uma pessoa que vai com os dedos abertos, não vai com os dedos fechados para bater na cara do outro. Ele fez isto. E regra geral, quando cerra os dentes e acerta com a mão fechada nos queixos de alguém, é porque está a contar com isso. O Pepe é ousar e dizer em determinadas situações. Isto não está em causa, como o Miguel diz muito bem, o valor dele como jogador. Isso não está em causa. Mas as atitudes que ele tem ao longo da sua carreira, e eu sei de muitas, portanto... Sim, mas isso não... É que eu acho que aqui não devemos pôr tudo dentro do mesmo saco. Ou seja, não estamos aqui a olhar para o Pepe, ou para o jogador X, ou para o jogador Y. Estamos a olhar para um lance concreto. Para este lance em concreto. E volto a dizer, faz muita confusão que os instrutores da Liga olhem para isto e achem que isto não é um lance claro, evidente e inequívoco. E se vamos estar atentos a exibições dos árbitros, também vamos ter que estar atentos ao que dizem estes instrutores da Liga em casos futuros, porque, volto a dizer, parece que só com sangue e com uma fratura exposta, talvez considerassem que era um lance claro e inequívoco. Porque olhando para isto, não se consegue perceber como é que alguém olha para isto e diz, não, está tudo bem.
Não, eu ainda Sim. pior disso foi, na minha ótica, ver no jornal que há um comentário no jornal, já não sei onde é que foi, quer dizer que é o movimento do braço do Coates que impede ou que força a ação, algo assim do género, que eu não me recordo. Funciona como mola. Como mola, algo assim do género. Não tenho presente, não quero estar a ser incorreto, mas não há força. De Manuel, não há qualquer força ali que justifique a ação. O Pepe não está de forma nenhuma a tentar livrar-se. Ele tenta, de alguma forma, fazer um movimento ali para acertar ou desviar o Coates ou tirar o Coates da jogada e acerta no Coates, intencionalmente, não intencionalmente. Isso não me interessa. O que interessa é que, num dos melhores jogos da nossa Liga, o jogo fica marcado com uma agressão de um jogador a outro jogador. E passa em branco para toda a gente, e não deveria passar, e quando é pedido uma nova análise, por parte do Sporting à Liga, ninguém identifica que há aqui uma ação de agressão. E isto é que nós devemos pensar e ponderar se é isto que nós queremos e se é este o caminho que deve seguir no nosso futebol. E eu já nem vou comparar com outras ligas, e eu já nem vou comparar com outros clubes e com os jogos de outros clubes da nossa liga, nem com das divisões abaixo, com o que é que tem acontecido em situações deste género. E já agora, para aproveitar aqui a presença do Pedro, Desculpa, porque estávamos aqui a falar sobre a gravidade destas imagens, para confirmar, Pedro, aquilo que tinhas dito na semana passada, este é um lance que tinhas dito e ficou essa tua avaliação na altura, um lance claro de agressão e que deveria ter aqui merecido a expulsão de Pepe, defesa do Futebol Clube. Penalti? Expulsão e penalti. Pedro. Sim, portanto, eu enquadraria este lance como conduta violenta. A bola não está a ser disputada, a bola foi disputada a cerca de 4 metros do local onde eles se encontram. Os indicadores para considerar uma agressão estão lá, como já foi mencionado, os dentes cerrados, o punho fechado. E, portanto, não existe nenhuma justificação para este tipo de movimentação do pé, pelo menos o da mão. Portanto, sim, reafirmo que, na minha opinião, seria para expulsão, pontapé de penalti, porque a bola estava em jogo. Pronto, fica aqui também, Pedro, a avaliação do Pedro, que Mas, deveria ter sido Miguel, marcado pontapé de penalti. eu vi um cartilheiro dizer, isto é que é mais ridículo ainda, que o Pepe, de facto, levava a mão fechada, mas os dedos estavam mortos. Como quem diz, não foi mesmo para partir a cara. Não, foi só para acertar nas queixas. Foi só... De forma clara, evidente e inequívoca. E quanto a esta decisão de arquivamento por parte da Comissão de Instrutores da Liga, Miguel, vamos Mas, avançar entretanto, aqui. ainda sobre este assunto, já agora, o Sporting fez uma participação ao Conselho de Disciplina para dar origem a um processo disciplinar sobre este lance. Obviamente não é o processo sumário, mas pronto, esperemos que agora, do lado da Federação, de forma mais ponderada, tenham acesso, se calhar não tiveram os senhores da Liga a esta repetição, tenham acesso a esta repetição e digam de sua justiça, porque eu acho que isto é um caso de justiça elementar. E que haja aqui outro tipo de decisão. Vamos ao relatório de contas do Sporting da última temporada, que foi apresentado na semana passada, com um saldo negativo de cerca de 33 milhões de euros, também com outros números que acabam por ser importantes. O clube acabou por conseguir ainda assim reduzir os custos com o pessoal, conseguiu também baixar dívida a fornecedores. E eu pergunto, estes números, que obviamente são negativos, são em parte explicados, como de resto é vincado no relatório de contas, pelo impacto da pandemia e a crise no futebol, que teve um reflexo direto no volume de transações no mercado de transferências. Sim, eu acho que a crise no futebol, eu diria que não é bem uma crise, é mais a ausência de públicos nos estádios, o que gera por si só uma crise, ainda para mais se não há, da parte de quem de direito, ajudas necessárias para colmatar essa crise. Mas assim, dito de forma rápida, porque também deduzo já não tínhamos muito tempo, o impacto foi de cerca de 20 milhões de euros de receitas brutas, ou seja, perdas diretas que o Sporting teve por tal situação de não ter público nos estádios, etc. E a estes números temos sempre que juntar
a quase ausência do mercado de jogadores. Enfim, só para se ter alguma ideia, o valor total das transações nos dois mercados de 2021 foi inferior ao mercado de 2015, sendo que entre 2015 e 2019 o mercado subiu 73%. Para se ter uma ideia deste impacto que causou nessas contas. E por isso, o chamado ano normal, digamos assim, ou seja, um ano sem Covid e com uma normalização do mercado de jogadores, eu acredito que estes números seriam muito diferentes, obviamente. Como dizíamos, houve aqui ainda assim alguns dados positivos. O clube conseguiu baixar os custos com o pessoal, conseguiu também baixar a dívida a fornecedores em cerca de 7 milhões de euros. Continua este esforço que o Sporting tem vindo também a destacar de reequilíbrio das contas e de, no fundo, ajuste da realidade do clube com a sua própria realidade e a realidade do futebol português, isto é, não gastar mais do que aquilo que pode. Sim, continua a ser feito tal esforço considerável e arrisco-me a dizer, se não tivesse sido feito esse esforço, os resultados seriam obviamente muito piores, tal como temos dito e repetido aqui muitas vezes. Estamos a trabalhar afincadamente para o futuro do clube e para transformar o Sporting Clube Portugal num clube sustentável. Diria que o modelo está identificado, tu próprio disseste há pouco, ou seja, que temos que ter a estrutura de custos em linha com as receitas e que o caminho passa pela aposta da formação e, obviamente, pela valorização dos nossos ativos. Se olharmos para um caso recente como o Nuno Mendes, por exemplo, que há 2 anos seria um desconhecido da grande maioria dos adeptos do Sporting Clube Portugal e que agora, este fim de semana, estava a jogar a titular na equipa do Messi, do Neymar e do Mbappé e daquelas estrelas todas que nos perdemos só de olhar para todos os nomes. E por isso acho que o modelo seguido, e que já tem vindo a ser seguido pelo clube há 3 anos, é o modelo que assegura esta sustentabilidade e que pensa, obviamente, naquele que é o futuro que nós todos desejamos, que é termos um clube que não seja sempre refém do mercado, que não seja sempre obrigado a vender ano após ano os seus melhores jogadores, e trabalhamos todos para isso, para termos um clube sustentável e de futuro. E se não tivesse sido feito esse esforço, este impacto da pandemia poderia ter sido... Mas estávamos a viver outra realidade, com certeza. A imprensa noticiou também a intenção do Sporting de avançar para a emissão de um empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros e que essa proposta ia ser apresentada na Assembleia Geral da SAD. Confirma-se esta informação? Sim, isto é... No fundo, vou tentar explicar uma coisa que não sou especialista, que é uma ferramenta de financiamento que tem mais ou menos um prazo de 1 ano. Ou seja, o Conselho de Administração vai pedir na AG para emitir um ou mais empréstimos obrigacionistas até ao valor máximo dos tais 50 milhões de euros. Foi pedido e é uma possibilidade em cima da mesa. Mas, como disse, é apenas mais uma ferramenta de financiamento que deve estar disponível e não para daqui a 2, 3, 4 meses, 6 meses, seja que prazo for, não existir a necessidade de fazer-se uma AG apenas e só para isso. O Sporting aproveita, digamos assim, esta AG anual para fazer este pedido de financiamento, que depois será ou não utilizado consoante desejo o Conselho de Administração. Não significa que seja emitido um empréstimo de 50 milhões, mas que pode ir então até esse valor de 50 milhões. Voltando aqui à atualidade do futebol, foi também apresentado aqui um reforço, e que já tinha sido noticiado por alguma imprensa, a chegada de mais um jovem da formação ao Sporting, e é mais um jovem que troca a formação do Futebol Clube do Porto pelo Sporting, Marco Cruz, um jogador a quem é reconhecida a grande qualidade e que acaba então de ser contratado pelo Sporting. Sente que é um valor que é identificado até pelos críticos e analistas como uma grande esperança e que era um grande valor da formação do Futebol Clube do Porto, mas que é recrutado pelo Sporting e que aceita, e ele próprio disse isso, que tinha o desejo de representar o Sporting. Significa que o scouting e a estrutura de formação do clube continua também a trabalhar bem, identificar estes valores e conseguir trazê-los para Alvalade? Sim, acho que o trabalho do scouting e da prospecção tem sido elogiado por toda a gente e tem havido tal crescimento dos últimos anos do Sporting e aliado ao modelo centrado no jogador, cujo expoente máximo, digamos, foi o prémio que recebemos da ECA, e ao facto de termos um treinador que
que adapta este modelo de aposta na formação, eu acredito que deve ser apelativo para todos os jogadores, diria, daquelas idades, dos 16, 17, 18 anos, olham para o Sporting, obviamente, com outros olhos. Mas, neste caso, eu acho que a contratação do Marco Cruz terá sido uma oportunidade de um miúdo que estava referenciado pela estrutura. Vamos às modalidades marcadas, a atualidade das modalidades marcadas pela conquista da Taça Continental por parte do Hóquei Patins, pela segunda vez, 10º título europeu da modalidade, o 40º título europeu do Sporting Clube de Portugal, que reforça, no fundo, o estatuto de clube português com mais títulos a nível internacional. E numa semana em que se falou tanto na Europa e na dimensão europeia do Sporting, estes dados por si só, respondem por si só, no fundo, a essa conversa que foi tão abordada na última semana? Acho que os títulos falam sempre por si. Muitas vezes só é preciso ganhá-los, depois não devemos dizer mais nada, porque o mais difícil, que é a conquista do título, fala de facto por si. Mas acho que os 40 títulos é sempre uma marca importante e refletem o ecletismo e a dimensão do nosso clube. Atingimos esta marca dos 40 títulos e também atingimos com este Conselho Diretivo a marca de 11 títulos em 40, o que dá mais ou menos 27% e meio de todos os títulos europeus conquistados pelo Sporting, o que diria que em 3 anos são resultados muito bons e que prova mais uma vez do ecletismo do nosso clube e que o Sporting e que no Sporting há de facto espaço para todas estas modalidades. Muito bem, Miguel, aproveito para te agradecer a tua presença mais uma vez neste Raio-X Sporting, agradecendo também aqui ao João Olivença e ao Manuel Fernandes por terem estado connosco e ao Pedro Azevedo também, através de videochamada, na análise, como sempre, dos principais temas que marcam a atualidade do Sporting Clube de Portugal. Foi um gosto, nós vamos continuar, mas já a seguir com o Sporting, a segunda parte do Sporting Grande Jornal. Boa noite.